Então, começando aqui oficialmente nossa segunda aula de Investment Banking, segundo semestre de 2025. Ô, Guilherme, só para saber, tu ficou até o final da última aula? Isso. Ficou até o final? Uhum. Show, tá. Só para recapitular um pouco o que a gente viu na primeira aula. Primeiro, a gente entendeu um pouco mais sobre a estrutura do mercado financeiro, das áreas de M&A, do buy-side e sell-side, que a gente separou em essas duas, né? O que é o M&A, para que faz um M&A, um processo completo de M&A, com pitch, teaser, NDA, CIM, a binding offer, a due diligence, que aí é o buy side que faz, né? É o lá que está comprando, começa a fazer a diligência da empresa. E aí eles fazem uma non-binding offer, uma oferta não cega. E aqui tem as negociações e o acordo é fechado, né? Para fazer esse CIM, para fazer diligência, as empresas precisam entender quanto aquele ativo vale. Para fazer isso, a gente vai utilizar três métodos de evaluation, né? A Past Transactions, o Comparable Comps e o DCF. Past Transactions, a gente olha para o passado, vê as transações que aconteceram com empresas semelhantes, players semelhantes no mercado. Comps, a gente está olhando os comparativos dessa empresa, empresas do mesmo setor, tem um produto parecido, quanto elas estão sendo negociadas, e o DCF, que é aquele olhar para o futuro, que a gente vai tentar projetar, a gente vai projetar, na verdade, o fluxo de caixa livre da firma e vai trazer para valor presente, que nem eu mostrei aqui, com base numa taxa. Aqui. Hoje, o que a gente vai falar? Eu falei para vocês que um método que a gente realmente vai trabalhar bem a fundo é o DCF. É um método mais complexo. É o método mais complexo desses três. E é exatamente por isso que a gente vai trabalhar para conseguir, inclusive, complementar a aula do Alexandre de caminho do holder, tá? Então, não sei se lembra, mas como é que a gente faz o DCF, esse fluxo de caixa descontado? A gente precisa ter acesso aos demonstrativos financeiros de uma empresa. Claro, para a gente fazer isso, a gente vai estudar o mercado e tudo mais, só que hoje eu quero focar com a galera isso aqui. DRE, fluxo de caixa, balanço patrimonial, e vou apresentar um valuation. Essa é a nossa ideia hoje, nossa aula hoje. Ô Guilherme, que curso está fazendo, só para saber? Fazendo engenharia elétrica. Tu tem alguma aula de contabilidade? Acho que não, né? Eu tenho uma bem básica eu tive semestre passado, que é engenharia econômica, que a gente viu o bem básico mesmo, juros simples, compostos, TIR, VPL, Uhum. o máximo que a engenharia vê de alguma cadeira é isso aí. Tu já viu uma DRE na tua frente? Não. Tá. Então vamos começar bem no início. O que é esses demonstrativos, tá? Esses demonstrativos são documentos que a empresa faz para controle das suas finanças, tá? Para a sua contabilidade. E são três principais demonstrativos que a gente vai analisar. E eu falo que são três principais que a gente vai analisar porque a gente realmente vai analisar para conseguir projetar isso, tá? Aqui, ó. Eu vou aproveitar e mostrar agora. Isso aqui é o valuation, tá? Isso aqui, ó, por exemplo, eu tenho dois. Isso aqui é fake. Foi dado para mim um case hipotético, não são números reais, de uma startup. E um cara lá me deu, que trabalha com M&A. E aí o meu objetivo era encontrar o quanto essa empresa vale. Uma empresa que atua como serviços financeiros, que fatura 16 milhões por ano.
Como que eu fiz isso? Cara, eu vi a DRE, isso aqui é a DRE, estudei ela, fiz as projeções, aqui peguei o meu balanço patrimonial, projetei ele, calculei meu fluxo de caixa projetado e fiz o fluxo de caixa livre da firma. E esse fluxo de caixa livre da firma, tá vendo aqui, ó, aqui é 2025, 26, 27, 28, 29. Ó, isso aqui são os fluxos de caixa projetado. Isso que a gente vai projetar e vai trazer a valor presente. E trazendo o valor presente, eu encontrei o valor de 19 milhões, mais 20 milhões da perpetuidade, um total que a empresa vale 94 milhões. Tá? É assim que é basicamente um valuation. Claro, é um valuation simples, não é extremamente detalhado, mas ele é bem didático, assim, acho que bem bom de se trabalhar. Tá? Isso aqui é um valuation. Isso aqui que eu quero que vocês consigam fazer antes de acabar as aulas, sabe? Se tu se perguntar o que é esse negócio aqui, é que eu projetei situações diferentes. Por exemplo, o meu cenário base, a empresa vale, vamos ver, 80 milhões. E daí eu projetei alguns cenários diferentes. O que são esses cenários? Caso a empresa não cresça da mesma forma, caso aconteça ou cresça mais, cresça menos. Por exemplo, o downside case, que é o caso seja mais difícil, né, ela crescer, a empresa vai valer 50 milhões. É um gap de 30, né? É bem diferente, mas não precisa ser feito dessa forma o valuation, só que é importante que tenham esse conhecimento, tá? Bom, os três demonstrativos que a gente vai trabalhar para fazer esse valuation eu botei em inglês porque tem muito material que por aí na internet que eu disponibilizei para vocês que ele já está em inglês, tá? Então por isso que tá em inglês. Aqui eu botei meio português, meio inglês porque eu esqueci e depois eu decidi mudar para inglês, tá? Só por isso. Mas por exemplo, a DRE, o que é a DRE? A DRE é um documento que vai mostrar a saúde financeira da nossa empresa. O que quer dizer? Quer dizer quais são as nossas margens, quanto a empresa está faturando, quanto estão os nossos custos com produção, com pessoas. Então, e ela segue uma estrutura, tá? Aqui são as principais linhas, a DRE é resumida. Mas, basicamente, a primeira linha é a receita bruta. A receita bruta, a gente vai tirar as deduções de vendas. O que é dedução de venda? São vendas que não foram finalizadas. Tá? Que foi comprado, mas foi pedido reembolso, e imposto sobre venda, tipo ISMS. Então, a gente vai chegar na receita líquida. Essa estrutura aqui é bem importante, tá? Conhecer ela, por isso que eu estou passando de linha em linha. Depois da receita líquida, a gente vai passar pelo COGS. O que é o COGS? COGS é a mesma coisa que o CMV. CMV ou CSP é custo da mercadoria vendida ou custo do serviço prestado. Tá? Então, quanto custa para produzir, digamos, sei lá, a gente tem uma empresa que vendem parafuso. Quanto que é o custo da produção do parafuso? Entende? É isso. Então, a gente tem o lucro bruto. Quando a gente desconta isso, a gente tem o lucro bruto. Então, a gente desconta o SG&A. O SG&A são as despesas operacionais e administrativas. São as despesas com as fábricas, com o pessoal, e a gente vai chegar num múltiplo já. Isso aqui é uma manipulação que a gente já faz. E a gente chega no EBITDA ou EBITDA. O que é esse EBITDA? Ele
ele significa earnings before interest, taxes, depreciation, amortization. Tipo, é o lucro antes da... Basicamente, é o nosso lucro operacional sem a gente descontar a nossa depreciação e amortização. Guilherme, eu não tô te vendo. Eu tô falando grego para ti. Cara, não, tem coisas aí que eu tô até meio que anotando, mas tem coisas aí no Tá, início que eu já meio que escutei, mas não tão profundo assim. tá, beleza, beleza. Cara, isso aqui é basicamente um lucro operacional. É quase isso, tá? Só que a gente tira a depreciação e amortização. Tu já ouviu falar nesse conceito de depreciação e amortização? Sabe o que é? Já ouvi falar no curso de engenharia econômica, a cadeira que eu tive. Ah, show. Ó, digamos que, eu vou só trazer de novo. Ó. Digamos que a gente tem um ativo que ele vale 10 mil, tá? A gente compra ele por 10 mil no ano um. Aqui vai ser ano. E aí, valor ativo. Ano um igual mais um. Aqui, tá. No ano um a gente compra por 10 mil. Só que digamos que ele tem uma depreciação de 10% ao ano. Beleza. O que significa? Significa que a cada ano o nosso ativo ele vai se depreciar em 10%. Então, basicamente, opa, mais, tá errado. Vezes mais. Porra. Nossa, eu buguei agora, cara. 10%. Deixa eu pegar. Mais. Isso vezes. Tá. Isso vezes. Mais. Menos, no caso mesmo. Menos. Aqui. Menos. Aqui. Isso aí. Tá. O que é isso? A gente tem um ativo, a gente compra ele por 10 mil reais e no ano 1 ele vale 10 mil reais. No ano 2, ele tem e ele tem essa depreciação de 10% ao ano. Essa depreciação é o quanto vai impactar o valor do nosso ativo, tá? E ele vai reduzir de 10% de ano a ano. Então, no ano 1 é 9 milhões, 9 mil, no ano 3 é 800 e vai reduzindo assim, tá? Até chegar, tipo, em 10 anos, ele chega a isso aqui. Esse é o valor dele, digamos. Entende? É isso que ele vai. Isso vai impactar o nosso balanço. Uma das vantagens disso é porque as empresas acabam pagando menos imposto, tá? Ao adicionar a depreciação e amortização. Só que por que a gente pega esse EBITDA aqui? E a gente já simplesmente não desconta a depreciação e amortização? Porque a depreciação e amortização é uma conta não caixa. Então, o que isso significa? Significa que é uma conta que não vai impactar o caixa da firma. Porque a empresa não vai, aqui do ano 1 para o ano 2, ela não vai precisar tirar do caixa 10 mil reais. Não, esse 10% de 10 mil. Só o ativo dela foi impactado. Entende? É como se ela tivesse uma perda, só que não é uma perda que ela tem que tirar um dinheiro. Esse ativo pode ser, por exemplo, um prédio. Ela compra um prédio, tem uma depreciação de 10% ao ano, vai se depreciando de ano em ano, e isso vai reduzir o valor do ativo, só que não é um dinheiro que a empresa precisa tirar, tá? Ah, outra coisa. Aqui.
a depreciação é sobre o valor do ativo total. Tá? É por isso. Bom, tá. Mas é isso que é depreciação e amortização. E daí vai chegar no EBIT, que a gente já... E esse EBITDA é uma proxy, é uma aproximação do fluxo de caixa da empresa, tá? Então vai tirar o D&A, que é a depreciação e amortização, vai chegar no EBIT. No EBIT, a gente vai descontar, tá vendo que a única diferença é só o DA, né? Aqui. Então a gente vai tirar os financiamentos que a gente faz, que a empresa tem, que são o encargo financeiro, são os juros que ela recebe ou paga, e os impostos pagos por ela, tá? Que aqui entra a contribuição social e imposto de renda. E então a gente chega na receita líquida. Por que tem uma seta de um demonstrativo para o outro? Porque esses demonstrativos eles se conectam, tá? E é importante saber como eles se conectam para poder trabalhar eles num valuation. Esse net income aqui, net income, que é a receita líquida, ela vai se tornar a primeira linha do fluxo de caixa. Ela se torna a primeira linha aqui, ó. Existem dois métodos de se montar o fluxo de caixa, o método direto e indireto. O método indireto é o que mais é utilizado, até porque ele é mais fácil de ser construído. Tá? Ambos chegam no mesmo resultado. Só que o fluxo de caixa a gente monta com a variação de um ano para o outro. Depois eu vou o indireto, depois eu vou mostrar. Mas então a gente tem o net income. Então daí a gente vai pegar, e tá vendo que aqui eu tenho sinal de negativo no D&A, aqui eu vou trazer como positivo. Porque aqui a gente está falando de fluxo de caixa. É uma conta que não vai impactar o caixa da firma. Então eu trago para cá a depreciação e amortização, porque ela foi descontada aqui, a gente precisa contar de novo, porque a empresa não tirou 10% do valor do ativo, e a gente vai adicionar a variação do capital de giro. Capital de giro é o que a empresa precisa para trabalhar, basicamente. É o que ela vai precisar de dinheiro para sua operação, porque ela tem que pagar o fornecedor e receber do comprador, do cliente, tá? Isso aqui eu vou explicar melhor, porque é um conceito muito importante. Mas com essas três linhas, a gente chega no CFO, que é o fluxo de caixa operacional. Depois, a gente vai adicionar o CAPEX. CAPEX, o que é? É um investimento no imobilizado. Imobilizado é o que a empresa tem de concreto, tipo maquinários, computador, prédio, enfim. A gente vai adicionar o CAPEX, ele vem como negativo, porque é um dinheiro que saiu do caixa, e a gente vai chegar no fluxo de caixa para investimento, desculpa. Então, a gente vai ter os pagáveis, né, os a pagar, e o que foi comprado, a receber e o que foi comprado. Basicamente, isso aqui é juros, tá? Juros sobre o que a gente precisa pagar e juros... Pode ser que a gente recebe, mas juros que devem a banco. E vai chegar no fluxo de caixa de financiamento, tá? Então, basicamente, esse fluxo de caixa, ele tem ele é composto pelo fluxo de caixa operacional, fluxo de caixa de investimento e fluxo de caixa de financiamento. Então, a gente vai chegar na variação do fluxo de caixa desse ano, porque, por exemplo, aqui vai ser 1, 2, e aqui vai ser -4. Aqui vai ser -8, opa, -8, e aqui vai ser 1 e 0. Isso aqui é igual a isso aqui, ó. E aí a gente vai somar o quê? Vai somar isso, mais fluxo de caixa operacional, mais fluxo de caixa da firma, e aí vai ter uma variação de caixa. Ó.
essa variação de caixa é de 4. Só que a gente tem que somar o caixa inicial, o caixa que a empresa começou. Digamos que a empresa começou com caixa de 2, e daí ela termina, então, com caixa. Ela termina com caixa de R$ 6. É assim que é o fluxo de caixa indireto. Isso aqui é o quanto a firma gerou de caixa no ano. E isso aqui a gente utiliza para fazer o valuation. Esse caixa final aqui, o que ele vai fazer? Ele vai vir para o balanço patrimonial. Bem no início. Tá? Eu esqueci de mencionar. Ó. A DRE é como se fosse mostra a saúde financeira da empresa. O fluxo de caixa mostra realmente o que está entrando na empresa ou saindo. Por quê? Porque o income statement, a DRE, ele funciona pelo regime de competência. O que é isso? O regime de competência, a receita entra aqui quando a venda é feita, quando a venda é ocorrida. Só que no fluxo de caixa, ele funciona é a competência de método de caixa. Tá? E esse método de caixa, o que ele faz? Esse regime de caixa, ele mostra essas contas só surgem aqui quando elas realmente entraram ou saíram da empresa. Entende? Por isso que é importante isso, tá? E o balanço patrimonial é como se fosse uma foto da empresa. Sabe aquelas fotos aéreas, sei lá, de uma usina, de uma indústria, que a gente consegue ver, tipo, de uma fazenda. Aqui a gente vê o campo, aqui a gente vê a garagem dos tratores, aqui a gente vê 4 silos. Cara, o balanço patrimonial é tipo isso, tá? Porque é como se a gente tivesse uma visão da empresa em como seus recursos estão alocados. Porque a gente consegue ver o quanto tem caixa, o quanto tem dívida, o quanto tem a receber, o quanto tem a pagar, tá? Porque a gente tem contas diferentes. Então, aqui do lado esquerdo, a gente tem os ativos, e a gente tem ativos de curto e longo prazo. Curto prazo é tudo que vai vencer em até 12 meses. E longo prazo, que a gente, na verdade, é ativo corrente e não recorrente. Putz, curto e longo prazo. Eu vou falar assim que acaba sendo mais fácil para explicar. Curto prazo é tudo que é de 12 meses para cá, e longo prazo é tudo que é de 12 meses para lá. Tá? Do lado esquerdo, a gente tem os ativos, e do lado direito, a gente tem os passivos mais o patrimônio líquido. O que é isso? Os ativos é como o dinheiro está alocado. Tipo, tem tanto em maquinário, tem tanto, sabe? E daí o passivo é a origem desse dinheiro, que é basicamente o que a empresa tem que pagar. Tipo, por exemplo, aqui ela pegou dinheiro e aqui ela alocou o dinheiro. Um negócio que tem que acontecer no balanço é o balanço balançar. O que é isso? A soma do ativo circulante e não circulante é igual à soma do passivo circulante e não circulante mais o patrimônio líquido. Então, isso, um mais o outro tem que dar zero. Basicamente é isso. Tá? Então, esquerda a gente tem o ativo, direita a gente tem o passivo, curto prazo e longo prazo, mesma ideia do ativo, só que aqui a gente tem algo chamado patrimônio líquido. A gente tem o patrimônio líquido, que em inglês a gente chama de equity, e aqui mostra o capital social, quantos os sócios têm em patrimônio social, o quanto tem de prejuízos ou lucros acumulados, o início do investimento, enfim. Basicamente é isso, tá? E o caixa, ele vem para o ativo. Algo interessante, essas contas, elas são alocadas de acordo com a liquidez dela. Quanto mais alto, mais líquido essa conta é. Por exemplo, o caixa, para transformar o caixa em dinheiro é de um dia para o outro, sabe? Aqui, o PPNI, o que é PPNI? PPNI é o maquinário, né?
Para eu transformar maquinário em dinheiro é muito mais difícil do que o próprio dinheiro em si. Né? Por isso que ele está mais para baixo. E esse net income, ele vem para cá no equity, no PL, patrimônio líquido, como lucros acumulados ou prejuízos acumulados. Isso aqui essa planilha eu vou mandar no Drive, que é bem importante de saber disso, sabe, Guilherme? Então, eu sei que pode ser bastante coisa para tipo uma aula que não é muito da tua faculdade e tal, do teu curso, mas precisaria uma coisa também, uma dúvida, é só perguntar, tá? Aqui eu quero trazer um pouco como a gente trabalha ela, tá? Até para entender um pouco mais, não ficar só naqueles nomes e tudo mais. Cara, eu recebi esse case e assim, eles deram 2 anos base. Ano base é o que já aconteceu e eu projetei 5, tá? Os valuations, eles acontecem de 5, 7, 10 anos, depende do que. Como é uma startup e tem muita volatilidade, eu quis projetar só 5. Mas vamos focar aqui no histórico. Esse 2024. Primeiro, a gente tem a receita, né? A gente tem a receita. Não vamos se atentar a esses números aqui embaixo, tá? Por isso a gente vai falar em outra aula. A gente tem a receita, só que uma coisa que eles falaram, essa empresa ela tem 1% de churn, que é a perda de clientes antigos, sabe? E daí eu só descontei isso, tipo, a receita menos 1%, sabe? Então, a gente tem a receita, então a gente vai descontar o COGS, que é o custo da mercadoria. E aí vai chegar na margem líquida. Quer dizer, no lucro líquido. Lembra? A receita menos o COGS, a gente tem o lucro líquido. Ele vai tirar o SG&A e vai chegar no EBITDA. Do EBITDA, a gente vai tirar a depreciação e amortização, chegar no EBIT, descontar os impostos, tudo mais, e chegar no lucro líquido da empresa. Chegando no lucro líquido da empresa. Agora eu fiquei curioso com uma coisa só. Bom, enfim, não vou pegar isso agora. Então, aqui a gente tem o balanço patrimonial. O que é o balanço patrimonial, cara? Aqui, o caixa, os recebíveis da empresa, o investimento em maquinário, e aqui o passivo já, que é o que tem a pagar e impostos. E aqui é aquele equity, o lucro acumulado e tal. E daí, se for ver, tipo, tá tudo linkado. Ó, por exemplo, net income, que é o lucro, mais o passar, mais o coisa passagem tem os lucros acumulados desse ano. Tá tudo bem ligado, sabe? Bem conectado. Aqui, fluxo de caixa, por exemplo, o net income. Aqui para montar, ele vem lá de cima, entende? Lá da DRE. Ele vai vir para cá. A depreciação e amortização também, ó. É tudo bem do jeito que eu falei, ó. É uma coisa está ligada com a outra. Aí vai montar tudo e vai projetar, tá? Basicamente assim. Basicamente, era isso que eu queria mostrar, um pouco do que é o valuation em si. Mas uma coisa que eu quero mostrar, valuation MF, aqui, é um conceito chamado valuation, que convém, acho que pode ser naquele lá, na verdade. Dá para ser. É um conceito chamado capital de giro. Tá? O que é o capital de giro?
Eu gosto de dar um exemplo para explicar as coisas. Digamos que a gente tem uma empresa, a gente tem uma floricultura. E a gente compra as flores, trata elas, faz as coisas que a gente precisa fazer na floricultura e vai vender, né? A gente compra aqui e vende aqui. Bom, tem uma tela de computador na minha frente, né? Acho que é mais fácil explicar por aqui, ó. Vamos pintar isso aqui. Uma cor. A gente vai comprar uma planta, a gente vai comprar a flor aqui. Compra. Fornecedor. Eu dei exemplo da floricultura, mas eu nem sei o que eles fazem na floricultura. Digamos que aqui a gente vai tratar as plantas e tal. Aqui é o chamado de operacional. Tá? Isso aqui é o que a gente vai, por exemplo, vai regar as plantas, vai fazer, como se chama, buquê, esse tipo de coisa. Operacional. E aqui a gente vai pegar e vai vender a nossa planta. Né? Tudo certo. É assim que funciona as empresas. Elas vão comprar, vão fazer o que elas fazem e vão vender. Só que tem um detalhe. A gente precisa pagar e receber. Né? Por exemplo, a gente vai comprar de um fornecedor e vai pagar, sei lá, em 4 dias. E aí vai vender e vai receber, tipo, em 4 dias. O capital de giro é o tempo entre o capital que a gente precisa para trabalhar isso aqui, entende? Para a gente ter esse trabalho aqui, poder fazer o operacional da nossa empresa, que é o momento de pagar e receber. Empresas pequenas normalmente pagam antes de receber. Empresas muito grandes, no caso como a Ambev, quanto maior tu é e mais dono do mercado tu é, mais share tu tem, que fatias do mercado, maior teu poder de barganha. Então, tem empresas que conseguem pagar, tipo, elas conseguem, compra de fornecedor. Elas conseguem, por exemplo, elas recebem em 30 dias e pagam em, tipo, 200 dias. Entende? Tipo, 30, elas recebem em 30 e pagam em 200. Elas conseguem pagar depois de receber, sabe? Empresas pequenas normalmente pagam antes de receber. Então, o capital de giro é essa grana que a gente precisa para botar a grana e fazer funcionar. Tá? Aqui, por exemplo, como é que a gente calcula o capital de giro? É o ativo circulante, é o ativo operacional circulante, menos menos o passivo operacional circulante. O que é isso? É basicamente contas a pagar mais estoques. Contas a pagar mais estoques, menos contas a pagar. Desculpa, contas a receber mais estoques, menos contas a pagar, que é o nosso ativo operacional circulante menos o passivo operacional circulante. É assim que a gente calcula. E vai chegar no valor. Por exemplo, esse valor aqui é negativo. Então, significa que a empresa tem mais dinheiro a receber mais dinheiro a pagar do que a receber. Significa que ela botou bastante dinheiro, tá? Em circulação. E o que a gente vai fazer vai calcular a variação desse capital de giro. Porque essa variação é a grana que a gente vai precisar para montar o nosso fluxo de caixa. Aqui. Variação capital de giro. É exatamente essa grana que a gente vai botar aqui. Porque é o que variou de um ano para o outro. E o fluxo de caixa a gente monta assim por variações. Tá? Cara, hoje a minha ideia era dar uma aula mais rápida mesmo, só para introduzir essas coisas.
e até porque eu queria dar uma aula que tem mais pessoas para a gente introduzir um pouco mais e eu mostrar como monta tudo o fluxo de caixa. Tá? Eu sei que ficou curto, deu uma meia hora essa aula de hoje, mas a minha ideia inicial era essa, dar uma introduzida sobre esses conceitos. E a próxima aula eu vou ensinar a montar o fluxo de caixa e a gente vai abordar mais aprofundado o capital de giro, que é um conceito muito importante sim, para se entender, para montar o valuation em si. Dora, tu tem alguma pergunta? Vamos encerrar aqui a gravação, inclusive.